Tinha um lado idealizador, tinha um lado que queria esta fama, né? Super mágica, que ia resolver todos os problemas, esse lado bem adolescente, mas tinha um lado também do desejo de imitar os ídolos e ser um músico profissional. Então tem a vontade real, mas também tem uma vontade muito idealizada por trás disso, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado a Linda Joyce por pedir Arctic Monkeys com Teddy Picker. Arctic Monkeys é uma banda que aparece muito no canal, porque justamente o fã de Arctic Monkeys e a própria proposta da banda é ter letras mais poéticas e mais profundas, e a proposta do canal é desvendar essa profundidade. Então aí a união perfeita entre a vontade do fã e a minha vontade de ir mais a fundo na mente dos artistas. E o Arctic Monkeys, vendo pelo clipe de Teddy Picker, me lembrou muito Porto Alegre nos anos 90, 2000 ali, né? Até 2010 por aí, que era uma cidade onde os refugiados do movimento beatnik e do movimento mod ali acabaram terminando em Porto Alegre, assim. Tinha muitas pessoas com esse fascínio por essa época da música, assim. Eu não sei o que tem em Porto Alegre, mas os refugiados ali, que amantes de Beatles e anos 60, acabaram tudo aqui, assim. Então é curioso como isso, né, essa cultura tão distante acabou afetando pessoas aqui quase que do outro lado do mundo, né? Então, tão longe da Inglaterra, mas tão conectados com o estilo da música, né? Isso é o belo de todo o estilo musical, né? A gente consegue conectar com pessoas do mundo inteiro, assim, né? Então, uma vertente musical, né, desperta em pessoas, né? Vertente musical criada em Liverpool, na Inglaterra, nos anos 60, acabou ressoando com pessoas em Porto Alegre, né? Olha só a distância e como é belo também, né, o alcance da música e como ela ressoa aí com o inconsciente das pessoas. Mas vamos ver o que ele quis dizer na letra de hoje de Teddy Picker. Então a gente pode começar pelo nome da música, né? Teddy Picker, o pegador de ursos, né? De ursinhos, né? O que isso quer dizer? Na verdade, esse é o jeito aí britânico de falar aquela máquina que tem a garrinha e pega o bichinho de pelúcia, né? Então, é a ideia que a gente tinha no Toy Story, né? O alienígena sendo escolhido pela garra, e aí eles idolatravam a garra que era sagrada, que ia tirar eles daquela situação, né? Então, ser o escolhido, essa é a proposta dessa música, e na verdade ele tá fazendo uma comparação com a fama, né? A garra fria de metal da indústria da música que puxa o escolhido do meio dos mortais, assim. Então tem uma coisa bem poética, né? Como sempre. Na moral, assim, na ideia que ele teve de comparar a indústria da música e ser selecionado para ser o artista da vez com aquela garra que vem e pega o escolhido, assim. Então tem várias metáforas bem interessantes que a gente pode analisar na música de hoje. Vamos pro verso 1. They've sped up to the point where they provoke the punchline before they have told the joke. Plenty of desperation to be seen staring at the television screen. Né? Então, eles aí avançaram, né? Se aceleraram tanto a ponto de que eles provocaram o fim da piada antes de contar ela, né? Então, punchline é a linha do soco, né? Traduzindo literalmente, mas na verdade o punchline é aquela entrega, né? Quando vem o desfecho da história, né? Ou para nós, talvez se fosse um filme seria o spoiler principal, assim, a revelação final. Na verdade, então, o punchline é o fim da piada, quando vem a parte que faz sentido toda a história. E aí, eles contaram o fim antes de contar a piada. Na verdade é isso, né? E é a ideia da pessoa ser afobada, né? Então ela tá tão afim de ter a fama que ela já quer chegar lá, mas não entende o processo ou o caminho, né? Ou também, a gente vai ver mais à frente, né? Eu já li a letra aqui, porque Arctic Monkeys tem que traduzir um contexto geral também, né? Então tem partes da letra aqui que ele já fala um pouquinho mais sobre o sonho, né? Aquilo que a pessoa espera da fama versus a realidade da fama, né? Então, plenty of desperation to be seen staring at the television screen. É muito desespero que pode ser apreciado, pode ser, não é de apreciado, é apreciar de enxergar, né? Muito desespero pode ser enxergado olhando para a tela da televisão, né? Então, desespero de dois lados, né? O desespero daquele que quer ser famoso e talvez o desespero daquele que já atingiu a fama e já agora sabe que não é tão fácil assim, né? A vida de um artista não é só flores, né? Aí aqui muito poético, ele repete a mesma frase, só que mudando uma coisinha, né? They've sped up to the point where they provoke you to tell the fucking punchline before you have told the joke. Well, sorry sunshine, it doesn't exist. It wasn't in a top 100 list, né? Então, eles aceleraram até o ponto em que eles provocaram você a contar o final da piada antes de contar a piada inteira, né? O que é isso, né? É essa demanda constante das gravadoras, da indústria, que o cara produza material. Não interessa se é bom, não interessa se está completo, não interessa se é o melhor que tu pode fazer, não interessa se tu conseguiu botar toda a poesia, todas as metáforas, né? E toda a intenção que tu tinha na hora de criar a música. A indústria, ela necessita
conteúdo. E o conteúdo precisa ser botado para fora, não importa se ele é bom ou ruim, né? E também a ideia de contar o final, antes de contar a piada inteira, também pode ser aquela ideia de resumir a pessoa, né? Então, uma banda como Arctic Monkeys, vocês são aquela remetência ao passado lá, com os anos 60, os cabelinhos e tudo mais, a gente já entendeu, beleza, é isso que a gente vai vender. Então não tem a ideia de ir a fundo, poesia, metáfora, né? Personalidade, não. É vender um pacote porque eles parecem com tal coisa, a gente já entendeu, não precisa nos contar, a gente já entendeu a história. Então essa redução daquilo que o artista tem para oferecer, né? Well, sorry, Sunshine doesn't exist. It wasn't in the top 100 list. Né? Então, me desculpa, solzinho, né? Meu sol não existe. Não estava na lista dos top 100, né? Ou seja, essa ideia de que o que eles têm para oferecer é mais do que os 100 melhores, né? Aquelas listas que saem todo mês com os melhores artistas e qual música é número 1. E geralmente esses top 100, as músicas não têm conteúdo, né? São hits feitos ali, quadrados, encaixotados, feitos, né? Uma música escrita por 10, 15 pessoas para ser o mais comercial possível e ser mais direta possível. Então geralmente não tem poesia, é a coisa mais direta para atingir o maior número possível de pessoas. E se tiver que fazer pensar, já tem muita gente que não vai querer entrar nesse som. Então tem muitas coisas ali que são programadas para fazer parte do top 100, né? Da lista das pessoas e das músicas mais ouvidas. Então é interessante como existe, sim, essa programação da indústria musical, né? E agora aqui no refrão a gente tem uma palavrinha bem difícil. And it's the 1000th time that's even bolder. Don't be surprised when you get bent over. They told you, but you were dying for it. Aqui é bem interessante, assim, porque até tem uma ligação pessoal com a minha trajetória. Porque quando eu era mais novo, eu já falei várias vezes no canal, né? Eu persegui ser um músico profissional. E quando a gente tá nessa perseguição, a gente fica cego. Existe uma parte de nós que não enxerga a realidade, né? Então a minha parte era querer fazer rock no momento em que o mundo da indústria musical não estava afim de ouvir rock. E aí a minha vontade, e às vezes até arrogância, né? Achar assim, não, a minha banda vai ser a que vai trazer o rock de volta. Não, a minha banda tá fazendo algo que é bom demais e as pessoas vão prestar atenção, mesmo que o mundo não esteja caminhando nessa direção. Assim, tem, claro, é a arrogância da juventude que acha que pode tudo, né? E a gente é assim quando é mais jovem, justamente para ter essa motivação de ir atrás dos sonhos, mas isso nos cega para as partes mais reais, né? Para as partes da realidade que a gente deveria ter parado para pensar antes de investir tanto tempo, tanta energia, tanta emoção, tudo. Investir tudo, né? O investimento é todo, né? É psicológico, é emocional, é monetário. E aí ele diz então, na 1000ª vez é que vai ser a mais ousada, né? Ou seja, essa ideia da repetição, né? E essa palavra é difícil, né? 1000th. Tem o TH no início e tem o TH no fim. Essa aqui é bem complicada de pronunciar, né? Mas é a 1000ª vez que vai ser ainda mais ousada. Essa ideia de ficar repetindo, né? Não, a próxima vai dar certo. É agora que vai. E essa coisa de repetição sem observar, né? É a repetição com obsessão pelo futuro de ser um artista famoso, mas na verdade a pessoa não está enxergando a realidade mais prática, né? Don't be surprised when you get bent over, né? Então, não fica surpreso quando eles te botarem, né? Bend over é a ideia de se agachar, mas na verdade é ficar de 4. Né? Então, não se fica surpreso quando tu ficar de 4, porque eles vão te ferrar. Na verdade é isso, né? Tu tá buscando essa fama tanto, mas na verdade o que tu tá buscando é ser enrabado, né? They told you, but you were dying for it. Eles te avisaram, mas você estava morrendo por isso. Ou seja, mesmo que te falassem a realidade, isso aconteceu comigo também quando eu era mais jovem, as pessoas me diziam a realidade e eu não conseguia acreditar, porque a minha obsessão era tanta pela fama, pelo sucesso, por ser um músico profissional. Então, tinha um lado idealizador, tinha um lado que queria esta fama, né? Super mágica, que ia resolver todos os problemas, esse lado bem adolescente, mas tinha um lado também do desejo de imitar os ídolos e ser um músico profissional. Então tem a vontade real, mas também tem uma vontade muito idealizada por trás disso, né? She saw it, she grabbed it, and it wasn't what it seemed. The kids all dream of making it, whatever that means. Então ela viu e ela agarrou e não era o que parecia. As crianças, né, os jovens, todos sonham em conseguir alcançar isso, making, né, alcançar, ser bem-sucedido, whatever that means, né, seja lá o que isso signifique. Então é o que eu acabei de falar desse exemplo, né, a desconexão entre o desejo daquela coisa
e a realidade daquela coisa, né? Quando atingir a fama, será que tudo vai se resolver ou será que vão se trazer mais problemas? Ou será que algumas coisas vão ser resolvidas, mas outros problemas vão ser criados? Então, tem uma onda aí, né? Não é uma coisa simplesmente ponto A e ponto B, né? Cheguei lá, acabou a estrada. Não, mais outras coisas se revelam, né? E outra coisa que faz parte da fama é manter a fama. E é isso que mata muitos artistas, né? A busca pela fama faz com que a pessoa perca aquela espontaneidade que levou ela à fama. Porque agora a pessoa tem medo de perder os fãs e aí o artista começa a fazer escolhas muito mais seguras. E aí ele começa a não inovar tanto, não começa a usar tanto, não começa a explorar tanto e expor tanto seus pensamentos verdadeiros. Então tem várias coisas que acontecem também e que modificam o espírito criativo depois da fama alcançada. Another variation on a theme, a tango on the television and the magazine. Né? Então, mais outra variação de um tema, né? Isso é a música, né? Quantas músicas de relacionamento, decepções, drogas, o que seja, né? Qualquer assunto já foi explorado milhares de vezes e por milhares de visões e vertentes diferentes dentro da música, né? Então, é mais uma variação de um mesmo tema, né? A tango on the television and the magazine. Né? Então, aí tá enosado, né? Tangle é a ideia de estar emaranhado, enosado, né? Então é um nó entre a televisão e a revista, né? Ou seja, essa ideia de procurar a fama, expor, virar notícia, né? Ser falado, ser o artista da vez. Então, essa é quase que é um pacote, uma compra conjunta, né? Tu comprou a fama, mas junto veio outras coisas que são parte dela, né? Do you reckon that they do it for a joke? Do you reckon that they make him take an oath that says that we are defenders of any poser or professional pretender around? Então, você entende que eles fazem isso por uma piada, né? Então, retomando a ideia da piada lá na frente, né? Lá no início da música. Do you reckon that they make him take an oath that says... você reconhece, né? Você entende que eles Do you reckon that they make him take an oath that says, né? Você entende, você percebe, você reconhece que eles fazem essas pessoas fazerem um juramento que diz: nós somos os defensores de qualquer poser ou um fingidor, pretender, né? Aquele que finge, né? Um fingidor profissional around, né? Então nós vamos defender os posers e os fingidores que estiverem por aqui, né? E essa é uma ideia também a indústria da música se protege, né? Ela usa o artista enquanto ele está ali, enquanto o artista está gerando sucesso, a indústria da música está protegendo, por mais que ele aí não seja a pessoa ideal para estar ali, né? E isso a gente vê muito assim, né? A indústria, ela fomenta, ressalta e defende artistas que muitas pessoas olham assim e dizem: bah, mas essa pessoa não tem talento, como é que ela chegou ali? Então tu vê que são outras pessoas, né? Por isso que ele fala muito bem na piada, né? Pessoas que teriam muito talento e muita capacidade de ser artistas que ressoam com um grande número de pessoas acabam não conseguindo, enquanto é nos forçado goela abaixo artistas que a gente sabe que não tem tanto potencial, tanta poesia e tanto para oferecer. Mas aí existe um juramento de defender essas pessoas, né? E aí também tem essa ideia de poser e pretender, né? Pode ser vários tipos de artista, né? O ator, o músico, quantos músicos a gente vê hoje em dia que usam gravações ao vivo, né? Então a gente vê que aparece muito assim, né? Bandas, artistas pop e tal, chega na hora do show ali, alguém pega um vacilo e tá a pessoa usando uma gravação e não tá nem cantando, né? Então tem muito a indústria ter virado uma piada. Tem muito de ser a pessoa que finge, né? Uma pessoa que usa uma gravação para cantar ao vivo é um fingidor profissional, né? Então tem muito disso assim, que para uma banda de rock mais raiz, mais real, né, que está baseando o seu som numa coisa mais crua e ideais já vindos de uma época mais antiga, eles não querem fazer parte dessa indústria moderna, né? E pode ser um conflito porque o Arctic Monkeys fez muito sucesso, tem muitos fãs, mas a indústria moderna exige deles essas coisas que eles não querem fazer parte, né? Então é bem interessante esse conflito, né? And when did your list replace the twist and turn like a fist replaced a kiss? Don't concern us with your bollocks, I don't want your prayer, save it for the morning after. Então, quando foi que a sua lista substituiu o torcer e girar? Como um soco, né? Como um punho, substituiu um beijo. Interessante assim, né? A lista é essa ideia da indústria, né? Os top 100, então os melhores artistas escolhidos e mais ouvidos, nem sempre representante de qualidade. Ele está dizendo quando que essa lista substituiu o twist and turn. Eu imagino que ele fala da garra ali, né? Então o girar e torcer pode ser a ideia de mexer
mexer nos controles da máquina para conseguir agarrar o artista da vez, ou agarrar o prêmio, né? Mas para mim, Twist and Turn me remete à ideia de Twist and Shout, Beatles, né? E aí no clipe também eles estão totalmente, né, vestidos no estilo anos 60 ali. Mas também me remete à ideia da vitrola, assim, né? A ideia do equipamento analógico, assim, twist and turn, porque o vinil, ou o aparelho de vinil é o turntable, né? A mesa que gira. Então, o twist and turn para mim seria a ideia de o aparelho de vinil. Então, quando que a lista substituiu o aparelho? Porque o aparelho tu controla. Assim como a garra, né? A pessoa controla, mas o aparelho e a garra, essa ideia de controle é a pessoa que escolhe. A pessoa que tem a escolha, né? Eu escolho que disco eu vou botar no aparelho de vinil para ouvir. Então, a lista substituiu a escolha das pessoas. É isso que eu interpreto dessa parte, né? Like a fist, como um punho, substitui um beijo, né? Então, o punho é forçado, né? O punho é um ataque, o punho é uma agressão. E o beijo, ele é uma escolha. Então, eu acho que também tem essa ideia, né? O beijo traz algo benéfico, algo bom, mas o punho, ele é agressivo, né? Ele é forçado. Então, eu acho que é uma desconexão entre essas duas coisas, assim. Maneiras que a gente consumia música versus como a gente consome nos dias de hoje. Então ele diz, don't concern us with your bollocks, I don't want your prayer, save it for the morning after, né? Então, não nos incomoda aí com as suas porcarias, né? Bollocks é uma gíria muito britânica, né? Mas é besteira, porcaria, não enche o saco, né? Então, não nos enche aí com essas tuas porcarias. Eu não quero as suas preces, né? Eu não preciso que você reze por mim. Save it for the morning after, né? Então, guarde para a manhã seguinte, assim. Eu acho que aqui ele pode estar fazendo menção a algum som deles mesmo, ou alguma gíria, alguma coisa assim, né? Porque por que a indústria da música rezaria por ele, né? Então, porque talvez uma ideia de santidade, talvez os produtores, empresários, donos de gravadora, eles se acham numa posição em que eles estão dando uma oportunidade para a banda, né? Então seria algo tipo quase que um dogmático, assim, né? Essas são as leis da indústria da música, você tem que aceitar, amém, ou senão tu tá fora, né? E aí ele diz, save it for the morning after, né? Então, guarde para amanhã. O morning after tem a conotação de tu dormiu com alguém e acordou na manhã seguinte, né? Então, também pode ter essa ideia de eles terem sido não abusados, né? Mas terem sido usados pela indústria da música e na manhã seguinte eles acordaram e foram descartados, assim. Então pode ser isso também, né? Mas como ele tá dizendo que ele não se importa, ele tá invertendo os papéis e dizendo reza por mim na manhã seguinte, mas eu tô fora daqui. Eu não me enquadro nesse padrão que vocês fazem aí, né? Que é usar a pessoa durante a noite e descartar na manhã seguinte. And it's the 1000th time that it's even bolder. Don't be surprised when you get bent over. They told you, but you're gagging for it, né? Então aqui ele muda um pouquinho só. A mesma frase que ele falou antes é a 1000ª vez, que é a mais ousada. Não fique surpreendido quando eles te botarem de 4. Eles te avisaram, mas você estava engasgado por isso, né? Você estava engasgando de tanto que você queria essa fama e esse sucesso. E ele diz, let's have a game on the Teddy Picker. Not quick enough, can I have it quicker? Already thick and you're getting thicker. Let's have a game on the Teddy Picker, né? Então, vamos jogar aí com o pegador de ursinho, né? Eu não sei o nome dessas máquinas do Brasil, mas, né? A gente sabe bem o que é, porque tem em qualquer posto de gasolina, né? Not quick enough, can I have it quicker, né? Não é rápido o suficiente, será que eu posso ter mais rápido ainda? Então essa ideia de que a pressa de botar um artista no mercado, né? E a pressa de consumir o artista, né? Already thick and you're getting thicker, let's have a game on the Teddy Picker, né? Então já era grosso e está ficando mais grosso. Vamos fazer um joguinho, né? Vamos jogar no Teddy Picker, né? Essa ideia do grosso é porque ela não é uma conotação sexual, mas o thick vem da expressão thick skin, que é a pele grossa, a pele cascuda. Eles já estão aí com experiência, já estão calejados, né? Acho que essa é a tradução que eu posso fazer da metáfora, assim. Eles já estão calejados com a indústria da música, né? Para eles o calejar é a ideia de engrossar a pele, né? Ter a pele cada vez mais grossa. Mas essa ideia, então, é que eles já sabem o que esperar dessa indústria. Então, already thick já era grosso e está ficando mais grossa ainda a resistência deles quanto a essas coisas, né? Not quick enough, can I have it quicker, already thick and you're getting thicker, né? Então, ele só repete as outras frases, né? Não é rápido o suficiente, será que eu posso ter mais rápido ainda? Já era grosso, mas está ficando mais grosso ainda, né? Então, ele já tinha calos e ele está ficando cada vez mais calejado. Presuming that all things are equal, who'd want to be man of the people when there's people like you, né? Então, presumindo que todas as coisas são iguais,
quem iria querer ser o escolhido, né? Man of the people seria a pessoa que se destaca entre os outros, né? When there's people like you. Quando tem pessoas como você, né? Então, e também man of the people pode ser alguém que é bem quisto, assim, uma pessoa que não só se destaca, mas uma pessoa que faz parte do grupo, né? Faz parte da comunidade. Então ele está dizendo assim, se tudo é igual, por que eu vou querer me destacar? Ou por que eu vou querer ser igual a você, né? Então, nesse caso aqui, talvez seja uma alfinetada para um produtor, um empresário, um dono de gravadora, porque ele está dizendo, né? Por que eu vou querer ser que nem você quando existem pessoas que nem você, né? Para que eu vou querer fazer parte desse grupo de pessoas, sendo que elas são parecidas contigo, né? Então, eu não quero me associar a esse tipo de pessoa. Então, tenho certeza total que é uma crítica aí à indústria da música. E ele tá dizendo, né? O ursinho da vez que vai ser pego na máquina e provavelmente descartado, né? Porque aí ele é um prêmio que traz uma satisfação temporária, mas depois será que a pessoa vai guardar aquilo como uma lembrança ou uma memória, né? Se aquela noite em que tu pegou o ursinho na máquina estava associada a outras coisas e outras pessoas de valor, talvez tu guarde aquele ursinho como uma lembrança mais forte. Mas se aquilo foi só um dia de jogo que tu realmente só foi ali e ganhou um ursinho sem razão nenhuma e sem motivo nenhum, talvez aquele prêmio ele não vai ter um significado a longo prazo, assim. E eu acho que isso aí também é um paralelo muito interessante com a indústria da música e como o artista é visto dependendo de como ele é consumido e a música que ele cria para ser consumida, né? Então essa foi Teddy Picker do Arctic Monkeys. Tem entendimento melhor dessa música, né? Arctic Monkeys sempre é dificilzinho de traduzir, tem muita metáfora, muita poesia, então não existe só um entendimento. Pode deixar embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.